O mercado de farmácias movimenta cerca de 102 bilhões de reais por ano no Brasil e foi um dos que menos sofreram com a crise. As grandes redes participam com a maior fatia desse valor, algo próximo a 40% de acordo com a IMS Health. Um dos grandes players desse setor é a rede Onofre, adquirida em 2013 pela CVS, uma gigante do mercado norte-americano. Para falar sobre o varejo de farmácias e a Onofre, estou aqui com Elisângela Chioco, diretora-geral da empresa. E conforme anunciado, tenho a honra de ter aqui ao meu lado a Elisângela Chioco, presidente da Drogaria Onofre, e também Marcos Gouveia de Souza, um dos maiores especialistas de varejo do Brasil. Sejam ambos bem-vindos ao programa Mercado e Consumo. Obrigada. Bom, eu queria começar nosso bate-papo aqui, conversando sobre essa questão da Drogaria Onofre ser a única empresa desse segmento com capital estrangeiro. Fala um pouco de como foi esse processo, quais os principais desafios que foram enfrentados. Bom, uma empresa americana entrando no Brasil, a primeira empresa americana entrando no Brasil, então a CVS é a maior empresa de saúde do mundo. E a gente tinha um desafio aqui, primeiramente, de implementar um compliance, né? Porque geralmente ainda as empresas as farmácias no Brasil ainda não trabalham com todos os processos, todas as regras que uma empresa americana trabalha. Então foi o primeiro grande desafio aqui no Brasil. Além disso, a gente teve toda uma reestruturação de pessoas, então você vem implementando uma cultura de compliance, você muda todo o perfil da diretoria da Onofre, a gente trouxe pessoas de diversas áreas do mercado, não só do varejo farmacêutico, implementamos processos, sistemas, enfim, foi uma grande mudança de uma empresa familiar para uma subsidiária de uma empresa americana. O setor de farmácias é um dos setores mais pulverizados do Brasil. São quase 70 mil farmácias. Você imagina que nesse novo ciclo que o Brasil está vivendo, vai haver uma ampliação da consolidação do setor de farmácias ou ele permaneceria nas condições que está hoje em dia? Eu não acredito que nas condições que está. Eu acho que de fato tem muita farmácia, 70 mil farmácias, e a gente já vê algumas redes expandindo para o Brasil afora, assim como a Onofre atendendo o Brasil todo através do online. Eu acho que sim, a gente vai ter ainda uma consolidação grande do mercado, seguindo como no caso do mercado americano, mas eu acho que não uma descentralização total, não uma fragmentação total, porque a gente é um país muito grande, então existirão oportunidades, mas eu acredito que sim, ainda uma consolidação desse mercado. Elis, você citou agora, em resposta ao Marcos, a questão da atuação de vocês online, né? E vocês foram pioneiros no Brasil nessa área e hoje estima-se aí alguma coisa em torno de 40% do faturamento de vocês provenientes do online. A que você acredita que se deve esse tamanho sucesso? Bom, hoje é 45% do nosso faturamento já é online. Eu acho que o primeiro ponto é sendo pioneiro e uma empresa que já pensa online, apesar da gente continuar abrindo lojas e acreditar que é um misto entre lojas e online, mas a gente já tem uma cultura online, então eu acho que isso facilita a manutenção, a gente pensa em levar conveniência para o nosso cliente, em expandir a entrega no menor tempo possível, em dar mais, aumentar a segmentação de entrega que o cliente tem disponível, a gente sempre pensa na melhor entrega para o cliente, seja na loja, seja no e-commerce ou no televendas, onde ele queira comprar. Além dessa questão da entrega particularmente, que outros aprendizados dessa liderança de vocês no online farmacêutico vocês estão levando para as lojas hoje em dia? Eu acho que menos do que a gente gostaria ainda. Eu acho que tem uma questão tecnológica para ser vencida, para a gente conseguir levar toda essa conveniência para o nosso cliente. Mas a gente tem um plano montado para poder levar cada vez mais conveniência na entrega para esse cliente, seja ele não querendo entrar na loja ou ele entrando até a loja pegar o mais rápido possível o produto dele, ele ter disponível a maior quantidade de ofertas. Isso nós já temos disponível, aliás. Ele tem 12 mil itens em qualquer loja que ele vá da Onofre, ele tem isso disponível porque eu consigo entregar do CD para ele. E a gente tem que cada vez mais pensar que o ponto físico não é uma referência. O cliente ele pode querer um produto que não é exatamente naquele ponto físico e ele pode ter essa conveniência de receber da forma no ponto físico ou em qualquer outro local que ele queira. Mas tem ainda vários desejos que não foram implementados.
Elis, eu queria entender um pouco como funciona o trabalho de vocês no quesito logística. Como é que vocês trabalham, até mesmo levando em conta que em alguns municípios aqui próximos a São Paulo, você tem entregas sendo feitas em um dia, às vezes até em poucas horas, né? Como é que é o trabalho de logística realizado pela Onofre? A nossa cultura é fazer uma boa gestão. A gente tem uma excelência operacional, então nós temos um time, um diretor de logística, que preza muito pela gestão, independente de se a frota ela é própria, que grande parte da nossa frota é própria, ou terceirizada. A gestão é o centro do nosso negócio, é o que a gente tem que saber fazer muito bem. E de fato, assim, nós temos centro de distribuição do e-commerce e televendas em São Paulo, Rio e BH. Nessas praças, que são também as maiores regiões do e-commerce, no raio de 15 quilômetros, a gente entrega em 4 horas. Nós conseguimos fazer essa entrega em 4 horas. E em 645 municípios do estado de São Paulo, a gente já consegue entregar em um dia. O nosso desafio é cada vez mais aumentar esses raios no menor tempo possível, com muita gestão. E esse é o trabalho que o nosso time vem fazendo, um trabalho de modelo de gestão. Como é que tem sido a troca entre Onofre e CVS? Seguramente vocês estão ajudando a ensinar a CVS a crescer a participação da venda online, porque eles não têm 40% lá. 45% lá. E de outro lado, o que você tem recebido como inputs e contribuições para desenvolver ainda mais a Onofre no Brasil a partir da experiência deles? A CVS ela tem um trabalho excelente de conveniência, né? São mais de 9.700 lojas espalhadas que ficam a poucos quilômetros da casa de cada americano. Então eles já têm por si só uma conveniência muito grande lá. A gente aprende, a gente tem uma troca muito importante. A gente primeiro tem uma autonomia muito grande para trabalhar no Brasil, com o negócio, para trabalhar de acordo com o que o mercado necessita. E por outro lado, nós trocamos muito, a gente aprende muito com eles a forma de atender clientes. A CVS tem um CRM muito importante. O mercado é bem diferente, porque é um mercado que depende muito, o pagador lá é o plano de saúde, né? Um outro mercado, um outro tipo de pagador. Mas eles nos ensinam muito a trabalhar, como trabalhar marcas, como marcas próprias ou exclusivas. A gente, a cada 6 meses eu vou para lá e a cada 6 meses meu chefe também vem para o Brasil. Então a gente consegue trocar aprendizados com eles. Nesse tema marca própria, essa vai ser uma das prioridades da Onofre na sua expansão no Brasil? Olha, eu não posso falar muito ainda sobre marca própria. A gente vem fazendo já algumas iniciativas de alguns processos para buscar algumas marcas da CVS para cá. Isso já está em andamento e logo teremos novidades. Até para reforçar um pouco essa pergunta dele, o setor de higiene e beleza é um dos que mais tem crescido, né, em farmácias, não somente no Brasil, mas no exterior também. Inclusive no Brasil, acho que foi o que ajudou esse segmento, né, de drogarias a superar, a não passar com tanta dificuldade pelo momento de crise, né? Fala um pouco pra gente, vocês têm planos para essa categoria dentro do mix de produtos de vocês? E aí a pergunta que eu ia engatar era essa, justamente, se dentro desse como posso dizer, segmento aqui de higiene e beleza, vocês pensam em alguma coisa, alguma marca própria, alguma operação em parceria com alguma fabricante brasileira, coisa do gênero? Bom, primeiro assim, o mercado farmacêutico, ele não passou por uma crise independentemente de higiene pessoal e beleza. Foi um mercado que ele foi extremamente resiliente. Nesses momentos de crise, ele continuou crescendo 2 dígitos por ano. E ele continua crescendo. Até porque a população vem envelhecendo, então a gente vê que é um mercado que tem um potencial de crescimento muito grande. Higiene e beleza, ele está dentro de um composto de conveniência, né? Então, por exemplo, aqui na Onofre, nosso propósito é tudo que a gente trabalha porque a gente acredita que é possível ajudar as pessoas na busca por uma vida mais saudável e feliz. E aí, nesse saudável e feliz, tem a parte que é a parte de saúde, para a pessoa ficar o mais saudável que ela consiga ficar. E tem a parte do feliz, que é a parte de beleza e bem-estar, autoestima, que a gente trabalha muito. Então, a missão da Onofre é sempre buscar marcas que a gente consiga trazer para o consumidor, agregando cestas. E aí, dentro dessas cestas, sim, tem algumas coisas que a gente tem estratégia de, em algum momento, começar a trabalhar com marcas da CVS no Brasil. Mudando um pouco a questão, vamos ver o tema serviços, né? Nos mais diferentes tipos de varejo, tem sido crescentemente incorporado mais serviço como uma forma de diferenciar e servir melhor o consumidor.
No âmbito das farmácias no Brasil, o que tem espaço para incorporar de serviço para criar, de um lado, diferenciação e de outro lado, melhorar a experiência? Sim, dentro da farmácia, sim. A gente já trabalha, já faz um trabalho com clientes de medição de pressão, glicemia, ajudar eles a controlar melhor os fatores de risco, até onde é permitida a farmácia fazer. Perfeito. Com farmacêutico. Eu acho que a gente já vê alguns movimentos que eu acho que são totalmente pertinentes para a nossa sociedade, que é de liberar mais serviços para que a farmácia possa dar mais acesso à saúde para a população dentro daquilo que o escopo de um farmacêutico faz, né? E aí, dentro disso, agora, por exemplo, recentemente a gente teve liberação de vacina para a farmácia. Agora a Anvisa ainda está acertando as normas, mas eu acredito que logo mais a gente vai poder fazer trabalho de imunização na farmácia. E outros tantos tipos de serviço, por exemplo, lá fora, pessoas, e aqui dentro também, aqui no Brasil, as pessoas que querem parar de fumar têm algum tipo de apoio de farmacêutico para ajudar nisso. As pessoas que têm obesidade, querem se tratar, também conseguem apoio de um farmacêutico para isso, acompanhamento. Então, coisas que são mais simples, que possam estar no escopo de um farmacêutico, que a gente possa ajudar a população no acesso para uma saúde melhor. Nesse processo, você imagina que nós possamos, num futuro próximo, ter a farmácia com a sua clínica, no estilo que tem se criado hoje, muitas clínicas, né, populares, suprindo uma necessidade que existe no mercado. Poderíamos imaginar que em um dia qualquer, não muito longe, nós vamos ter a clínica Dr. Onofre junto com a farmácia? Eu acho que não nesse momento, mas pensando no futuro do Brasil, eu acho que vai ser necessário. Que a gente vê uma população de 20 milhões de brasileiros idosos, em 2050 serão 67, quase 70 milhões de brasileiros idosos. E aí, o que a gente vai fazer com esse mercado? Isso, né? Como é que se resolve isso? Então, eu acho que vai ser um caminho inevitável. A gente tem que estar se preparando cada vez mais e desafiando as regras do mercado para que a gente tenha um trabalho de acesso, e eu acho que esse é o papel que pode ser feito pela farmácia. Muito bom. Mas tem que ter uma mudança grande ainda. Claro, isso, mas estrutural, né? E legal. No mercado internacional, o setor de farmácias, drogarias, evoluiu muito a ponto de se tornar uma grande loja de conveniência que também vende medicamento. E usualmente, inclusive, o medicamento está lá no fundo da loja. Você imagina que no caso brasileiro nós estamos migrando para este modelo, ou a realidade brasileira pressupõe uma apresentação de produtos e uma discussão de linha de produtos muito diferente? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo a farmácia fazendo um papel de conveniência como um Carrefour Express que está lançando agora, ou vários outros varejistas que já têm esse trabalho estabelecido aqui. Então eu vejo uma oportunidade para a farmácia ampliar o autosserviço com coisas que estejam interligadas com saúde, bem-estar, mas eu não vejo, por exemplo, uma farmácia gigantesca como nos Estados Unidos, com mix que vai de produtos de limpeza à alimentação. A veterinária e alimentação. Eu não vejo esse espaço hoje no Brasil, apesar de que algumas farmácias fazem esse trabalho em alguns lugares do país, né? Mas aqui, especificamente nos locais onde nós temos loja física, eu não vejo essa oportunidade hoje. A Onofre, ela fez o contrário um pouco, porque a gente tinha uma área de farmácia muito pequena para o tamanho e para a necessidade, tanto no nosso time de atender a parte de farmácias, então acabava sendo muito pequeno o espaço para eles conseguirem se movimentar dentro da farmácia, dentro do balcão, e como para o nosso cliente, porque ele acabava ficando com dó das pessoas subindo e descendo a escada. Então nós fizemos o contrário, a gente aumentou um pouco a área de farmácia e melhoramos o mix da área de conveniência, aumentamos o espaço. Então antigamente a gente tinha lojas de 100, 150 metros, hoje nós temos 250 a 450 metros. Perfeito. Eli, nosso tempo infelizmente se encerra, é bem escasso, passa muito rápido, né? Quero te agradecer pela sua participação conosco. Eu que te agradeço, obrigada. Obrigado você. Obrigada, Marcos. Obrigado você, Eli. Marcos, obrigado também por sua participação aqui no Mercado e Consumo. Prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Não esqueça de acompanhar a nossa reprise aos sábados, 8h30 da manhã, aqui na Record News. Nos vemos na próxima semana. Programa Mercado e Consumo. Oferecimento.
TOTUS.